Bom, o Revit, diferente do AutoCAD, onde a gente pode desenhar as linhas e, de certa forma, na nossa cabeça, né, no nosso entendimento, é que as unidades de medida vão estar ali expressas, né? Por exemplo, se eu faço duas linhas paralelas, separadas em 15 unidades, aqui no caso, por exemplo, 200 unidades, eu estou reconhecendo que essas 200 unidades são, por exemplo, milímetros, ou eu poderia reconhecer que essas duas linhas de 200, essas 200 unidades, são centímetros, e eu não mudei o desenho e eu continuo tendo o mesmo desenho, mas agora, por exemplo, significa que essas duas linhas são uma calçada. Então, as unidades de medida são definidas ali pelo projetista, né? E na hora da impressão, isso é ajustado, né, pela escala. Aqui no Revit, não. Aqui no Revit, a gente precisa definir, sim, uma unidade de medida. E nesse caso aqui, o exemplo ficou bem claro que está em milímetros. Então, olha só, 3.000 milímetros entre esses eixos, pegando esse arquivo aqui, padrão, né, esse exemplo do Revit. Se a gente quiser mudar, a gente vem aqui em gerenciar, unidades de projeto, nesse botãozinho aqui. Aqui a gente configura todas as unidades possíveis do Revit. Então, por exemplo, aqui, comprimento está em milímetro. Suponhamos que eu queira, então, em centímetros. Ok, ok, olha lá, já mudou aqui para centímetros. Então, por exemplo, vou colocar uma cota de ângulo entre essa linha e essa. 90 graus. Está com ponto e duas casas decimais. Então, eu posso vir aqui gerenciar, unidade de projeto e ângulo aqui, graus, duas casas decimais, né? E, e eu não queira duas casas decimais, por exemplo, zero casas decimais. A vírgula e o pontinho eu vou falar como que muda. Então, olha aqui, troquei, tá aí. Para a gente trocar a vírgula pelo pontinho, seria aqui em unidade de projeto também, e aqui é o símbolo. Nessa primeira caixinha que aparece, aí tem os vários estilos, né? Com separado aqui por vírgula primeiro, né? Que é o padrão inglês, o americano, né? Esse aqui que é que a gente está acostumado, onde a vírgula. Deixa eu desfazer para mostrar aqui o pontinho. Onde a gente separa por as centenas, né? A gente separa por ponto. E as decimais a gente separa por vírgula, né? Ou poderia ter outras maneiras, né? De, por exemplo, 100 pontinho, enfim, outras unidades que eu nem conheço onde isso é usado. Beleza? Então a gente pode mudar, por exemplo, os símbolos de inclinação, que está em graus. Geralmente, inclinação a gente não coloca em graus, a gente faz inclinação em. Vou fazer uma rampa aqui só para demonstrar. Aqui eu venho aqui em anotar, inclinação, olha só, para esse formato de inclinação bem diferente, né? Então eu posso, o formato das unidades aqui, eu posso mudar aqui, eu poderia mudar lá também, tá? Então, o principal, aqui é a unidade de projeto, vamos ver aqui, inclinação, ou, quer dizer, isso aqui eu acho que vai exigir um pouco mais de configurações, mas eu vou mostrar só para terminar essa explicação que a gente pode mudar aqui, né? As inclinações para que elas fiquem nesse formato, por exemplo, aqui em percentual, e a gente poderia também mudar lá. Mas o caminho inicial é ali, gerenciar unidades de projeto, e o que eu estou fazendo é um caminho secundário que é interessante falar em situações mais específicas, né? Então tem várias opções, né? Ângulo geralmente coloca em graus, de fato, inclinação em percentual, com duas casas decimais, área em metros quadrados, distâncias
geralmente centímetros, né? Embora a norma estabeleça que seja em metros. Enfim, são essas configurações aqui que aí a gente vai ajustando caso a caso.